Fala pessoal, hoje eu vim trazer aqui para vocês, na verdade, um relato, uma história muito interessante que eu vi essa semana de uma paciente minha. Eu achei, na verdade, bem interessante para poder trazer para vocês como um vídeo, né? Então, hoje eu vou falar sobre uma paciente minha que chegou falando comigo. Se eu olhar assim para o lado, é porque eu tô com a minha colinha aqui, né? Que é um mini roteirozinho para poder falar as coisas mais certo para vocês e para poder ter uma linha de raciocínio, eu acho que é ok, porque esse vídeo vai ter poucos cortes. Eu não gostei dos últimos vídeos que eu fiz, que estava tendo muito corte. É, não gosto disso, para falar a verdade. Eu gosto de um vídeo mais corrido assim, e eu só vou tirar ele aqui do celular e jogar pro YouTube, beleza? Então, assim, uma paciente minha chegou, vamos dizer essa semana, né? Uma paciente minha chegou, até porque eu não sei qual dia que vai sair esse vídeo. Então, uma paciente minha chegou falando que ela estava comendo 1.200 calorias, né? E ela não estava vendo evolução na sua perda de peso. E aí eu percebi que isso é um erro muito comum que muita gente faz. E para poder solucionar isso de um jeito mais rápido, para poder ver se realmente ela tinha noção dessas calorias que ela estava comendo, eu perguntei para ela: você sabe realmente calcular o quanto de caloria você precisa comer para emagrecer? E na hora ela até parou assim, né? Ela parou, fez aquela cara de dúvida, falou: ah, eu tenho uma pouca noção. E aí eu fui pensando, né? Muita gente, na verdade, acredita que a base do segredo do emagrecimento é realmente você apertar na dieta, diminuir bastante as calorias para poder conseguir alcançar uma perda de peso rápida. E realmente, quando você faz isso, você consegue emagrecer bem rápido. Só que a questão é que o nosso corpo, ele não é uma máquina. Assim, não é uma máquina tipo um carro, tipo uma moto, uma bicicleta. Ele é uma máquina viva. Então, assim, quando você diminui muito drástico a sua quantidade que você come, porque uma coisa é uma pessoa que come 3.000 calorias fazer um déficit calórico para 2.000, beleza? É um déficit calórico grande de 1.000 calorias, ok. Mas assim, quando você pega 3.000 calorias, que é o cálculo que você precisa ver o seu déficit calórico total, e você pega pela sua cabeça que você tem que comer 1.200 calorias, né? Você vai estar tirando mais de 2.000 calorias, mais ou menos. Você já está tirando 1.800 calorias de quanto você precisa comer. O que é que seu corpo entende? O seu corpo entende que naquele momento ele não tem comida, então ele vai entrar no modo economia de energia, né? Ele vai baixar o seu metabolismo e assim ele vai fazer com que ele continue vivo. Porque qual o objetivo do seu corpo? O objetivo do seu corpo é te manter vivo o maior tempo possível. Então, assim, muita gente pensa que 1.200 calorias é uma meta padrão, até porque foi bem difundido isso, principalmente por blogueiros. Ah, alcance o peso desejado com uma dieta de 1.600, 1.500, 1.200 calorias ou até menos. Eu já vi pessoas que fizeram dietas de apenas 800 calorias. Imagine isso. A recomendação de uma dieta base para a pessoa é de 2.000 calorias, né? A recomendação, se você olhar até no verso de alimentos industrializados, o que a gente preconiza que não é tão bom comer, mas ali tem valores referentes a uma dieta de 2.000 calorias. Como é que um ser humano que acorda, vai trabalhar, tem filho para criar, tem muita coisa para poder fazer, é, vai se manter numa dieta de 800 calorias, entendeu? Então, assim, na prática, o corpo humano ele é muito mais complexo do que a gente imagina, do que uma simples conta de matemática. Então, ela me relatou que ela estava fazendo o que ela viu na internet, que a comida dela, o que ela comia durante o dia, cara, era incrível assim de você ver como que um ser humano conseguia se manter isso. Ela conseguiu se manter por 2 semanas e meia nisso aí, né? Não, minto, por 3 semanas e meia, porque ainda conseguiu esticar, e eu vou falar para vocês como que ela conseguiu esticar, como ela conseguiu se manter nisso. Ela estava começando o dia com apenas iogurte, um copo de mais ou menos 200 ml de iogurte
natural, integral, iogurte normal e 2 colheres de sopa de granola. Esse era o desjejum dela após o treino. Ou seja, ela já ia treinar em jejum, voltava, fazia isso. No almoço, ela não fazia lanche da manhã nem lanche da tarde, já adiantando disso aí. O seu almoço era 120 gramas de frango, porque ela falou que 100 gramas ainda sentia muita fome, então ela decidiu aumentar a quantidade do frango que ela comia. E um prato, ela falou prato, né? Mas a gente tem que ver também qual o tamanho desse prato. E um prato de salada verde. E algumas vezes também ela levava aquela salada de verduras, né? Que tem batata, abóbora, cenoura, a salada cozida. E ela não fazia nem jantar e nem fazia os lanches, né? Que era para poder economizar as calorias, assim ela disse. E mesmo assim, nada do emagrecimento vinha, nada, ela continuou. Ela, na verdade, emagreceu, né? Ela conseguiu perder 7 quilos nas primeiras 2 semanas, e na terceira semana o peso dela estagnou. Eu não vou estar falando aqui o peso, mas o peso estagnou consideravelmente. Tanto é que na última semana, na terceira semana, quando ela não aguentou mais, ela só conseguiu emagrecer 2 quilos, 1,7 kg, 1,7 kg ela conseguiu emagrecer. Então, assim, a gente tem que entender que o mais importante é o déficit calórico, sim, no emagrecimento. Mas o déficit calórico ele tem que ser inteligente, porque o plano alimentar tem que estar adaptado com o que você vive, com a sua rotina, com as suas necessidades. Então, como eu falei, não adianta uma pessoa que gasta bem calculado, que gasta 3.000 calorias, querer estar diminuindo, né, 2.000 calorias, estar ingerindo só 1.000 calorias durante o dia para poder alcançar o objetivo mais rápido. Então, assim, você precisa de um gasto calórico real para que ele consiga se adaptar à sua rotina. Então, vamos lá. Olha só, os pontos são: você tem que calcular o seu gasto energético total. Não é só o que você vai estar comendo, mas é o que você gasta desde o acordar até você dormir. Gasto energético total. Ele é o seu gasto em repouso, que é basicamente o que o seu corpo precisa para te manter vivo, e o seu fator atividade. Se você e tem mais um, né? O seu fator atividade, se você é uma pessoa que faz tênis pela manhã, acorda, vai nadar, aí depois da natação você vai para academia, aí depois de tarde você ainda tem aula de tênis e de noite você ainda faz uma caminhada com sua esposa ou com seu esposo, entendeu? Esse aí é o seu fator atividade. E caso você tenha ainda alguma injúria, como exemplo, você é uma pessoa que tem algum tipo de câncer controlado, né? Mas você ainda consegue ter uma vida ativa assim. Isso aí já é um fator injúria, porque são doenças que vão interferir no seu gasto energético total, precisando ser aumentada. Tirando a obesidade, que esse aí é uma doença que precisa, né, ter o controle a partir do peso, então a gente precisa diminuir o peso. Segundo ponto, quando o quanto o corpo ele pode compensar. Por exemplo, quando você come menos, o seu corpo ele reduz o seu metabolismo. E essa redução ela não pode ser muito drástica. Ela tem que ser uma redução devagar para dar tempo do seu corpo se adaptar a essa redução. Como eu falei lá no início, reduções bruscas faz o seu corpo realmente entrar em um modo economia, porque ele entende muito rápido, ele não está nem aí para você, ele quer saber de manter ele vivo. Quer dizer, o seu cérebro quer manter ele vivo. O seu corpo é só uma casca, na verdade. Nós aqui, essa pele aqui, esse olho, é só uma casca para o nosso cérebro. Então, ele quer se manter vivo. Então, se for necessário ele desligar algumas atividades, ele vai desligar as atividades para se manter vivo. E o maior erro também, né, como terceiro ponto, é que as pessoas elas
pensam que faz uma dieta de 1.200 calorias, mas quando vai fazer a conta ali mesmo, não existe essas 1.200 calorias. Elas estão comendo até muito mais do que comeria se o plano fosse realmente calculado. Já que, assim, essa minha paciente, ela não estava pesando os alimentos, né? O que eu falei de 120 gramas, ela falou aproximadamente, né? E eu estipulei que poderia ser isso, porque ela me mandou fotos. Então, assim, tem que ter também esse olhar clínico, né? Com o tempo, a gente vai criando um olhar clínico, não que o olhômetro seja certo. Realmente, você tem que pesar os alimentos para ter uma assertividade maior. Mas, assim, quando você está ali fazendo as coisas todos os dias, você já consegue bater o olho e falar, isso aqui tem 100 gramas, isso aqui tem 150 gramas, né? Você vai chegando mais próximo. Então, assim, ela não estava pesando os alimentos. Então, essa 1.200 calorias que ela achou que estava chegando, na verdade, ela estava chutando o peso, a quantidade de calorias. Eu chutei, chutei aqui o tripé, desculpa. Ela estava, né, no achismo. Ela também usava molhos e temperos que ela pensava que era saudável. Por exemplo, eu falei, né, que ela estava fazendo uma salada de folhas. Tinha uma outra salada que ela fazia. Essa salada de verdura que ela fazia, muitas vezes ela colocava uma colher simples de maionese, só para dar um pouquinho mais de sabor. E na cabeça dela, isso não iria infligir no processo de emagrecimento, já que ela estava comendo só 1.200 calorias. Só que maionese, ela é muito calórica, porque maionese é basicamente óleo e ovo batido. Se você pegar ovo cozido, e bater no liquidificador com óleo, ela vira maionese. Claro que tem alguns outros temperos também, tem a questão do sal, para poder dar o sabor, porque proteína, a gordura pura não tem tanto sabor. Então, o sal, né, misturado com sal, misturado com alguns outros temperos, vai dar o sabor, mas vira maionese da mesma forma. Tem até várias receitas de como fazer maionese caseira aí na internet. Ela também não tinha uma vida tão ativa. Por mais que ela queria emagrecer rápido, só que ela não fazia, por exemplo, um cardio. O cardio que ela fazia era aquele cardio na esteira 10 minutinhos. Então, assim, é, a gente precisa não só da alimentação. A alimentação, ela vai ser... Você está no barco a remo. Tem um remo que é da alimentação e um remo do que você tem que fazer. A alimentação ela vai estar lá remando. Mas se você manter o seu parado, ou o barco vai andar muito devagar, ou ele vai ficar dando volta. O que é o que mais acontece, né? Que é o famoso efeito sanfona. Você consegue emagrecer, mas aí você volta, aí começa tudo de novo, emagrece e volta. Então, o seu remo tem que estar remando junto com o da sua alimentação para poder dar certo. E qual é o seu remo? Prática de atividade física. Você não adianta você querer perder peso sem fazer atividade física. E o ponto mais importante também desse tema, para poder dar uma fechada. Ela estava passando muita fome. Então, assim, essa dieta de 1.200 calorias vai trazer muita fome para uma pessoa que não está adaptado para isso. Até porque ninguém, na verdade, está adaptado a uma redução de caloria tão rápida assim. Mesmo que passe 3 semanas, o seu corpo vai pedir, porque não é o que ele está adaptado e o corpo não se adapta tão rápido assim. Um processo de emagrecimento demora meses ou anos. Eu consigo, na verdade, é para a vida toda, porque tem que chegar uma hora que você tem que manter o controle do peso. Você tem que perder e controlar aquele peso. Você só não vai perder, só não é uma ladeira. Perda de peso não é uma ladeira. Você perde, mantém, perde e mantém. A perda de peso é isso, entendeu? Não é uma ladeira desgovernada. Até porque se você desce uma ladeira desgovernada uma hora, você vai ter que parar. E às vezes você para em uma parede. É a única coisa que você. Um carro, quando ele desce alguma coisa desgovernada, ele só para numa coisa mais dura. E o estrago é feio. É muito feio. Então, assim, ela estava vivendo com muita fome.
E o que isso pode levar é episódios de compulsão alimentar, entendeu? A pessoa chega no final de semana, quer ir para o aniversário, e aí o que vai comer? Vai comer lá o bolo até acabar o mundo. Vai comer uma pizza até, né, o dono da pizzaria pedir para ela se retirar, que não aguenta mais, tacar ali pizza na pessoa, ou é a pessoa comer pizza. E aí, chega na segunda-feira, vem a culpa e acaba com toda a confiança que você tinha em si mesmo, né? Porque você vem aquela culpa de falar assim, cara, o que foi que eu fiz comigo? Aí sobe na balança, vê que o peso duplicou, que consegue isso, né? É o efeito rebote do seu corpo. Se o seu corpo já não tinha nada, quando ele recebe, ele guarda o dobro. Ele recebe tudo o que ele ganhou. O que ele vai querer soltar é pouco, porque ele entende que ontem ele não teve, hoje ele tem, amanhã ele pode voltar a não ter, ele vai guardar. Imagine, você passa um processo longo disso aí, semanas. Quando você for comer, meu amigo, seu corpo vai estar sedento por aquilo. E além, o metabolismo vai estar mais devagar. Então, ele vai conseguir guardar muito mais gordura. Porque outra coisa, quando você perde muito músculo rápido, ou quando você perde peso muito rápido, você perde músculo rápido também. Porque não dá tempo do seu corpo utilizar a gordura como substrato energético. E aí você perdeu peso, sai água, sai músculo junto. Até porque nos primeiros dias que você perde peso, as primeiras semanas até, a maioria do seu peso você perde água, tá? Principalmente quando você zera carboidrato. Você perde água, basicamente. Então, qual foi o método que eu administrei nessa paciente e obtive melhores, viu? A solução que eu tive dela foi ela comer melhor, não foi ela comer menos, né? Eu aumentei a ingestão dela e focamos em alimentos com um volume maior e que dê mais saciedade, né? Aqui eu ajustei o plano dela com proteínas em todas as refeições, né? Eu dividi proteína para todas as refeições delas, mais vegetais e fibras, justamente para dar essa saciedade. O que ela estava fazendo com uma salada estava perfeito o modo de pensar. É porque a salada, os vegetais, as fibras, eles dão sim saciedade, porque eles ocupam mais espaço no estômago. Só que estava pobre, só estava com proteína. Mesmo na perda de peso, você tem que estar utilizando carboidrato, proteína e lipídios. Mas sim, em uma dose é mais equalizado isso aí. A verdade é essa, você tem que uma dieta é apenas alimentos equalizados. Pronto. Organizei a rotina alimentar dela. Em vez de ela ter apenas 2 refeições, eu aumentei para 5 ou 6 refeições, dependendo do dia que ela tinha. Ela comia 5 ou 6. E eu estimulei ela a fazer caminhadas. Ela queria também fazer escada, que na academia que ela ia entrar, ela perguntou se poderia fazer escada. Eu pedi para ela consultar o personal dela, se ela não tiver alguma limitação de joelho, articulação, alguma coisa, mas escadas, o simulador de escada, no caso, é muito bom. E falei para ela fazer apenas pequenas mudanças diárias, né? Essa caminhada dela, eu falei para no mínimo 30 minutos, né? Eu não sei se o personal dela também vai ser para isso, mas a caminhada dela eu falei para apenas 30 minutos. E aí o resultado que ela teve? Ela comendo mais do que antes, ela já veio me falar na primeira semana que ela já se sentiu mais disposta, comendo mais do que antes. Mas assim, mais do que as 1.200 calorias que ela falava que comia. Então, ela se sentiu mais disposta, ela viu que o peso dela já diminuiu, ela só conseguiu perder 1.700 calorias. Foi isso? Eu falei? Na verdade, ela perdeu 5 quilos, né, nas 2 primeiras, e na última ela perdeu 1.700, 1,7 kg. E aí, nessa primeira semana, ela já conseguiu ver o peso dela baixando, baixou 500 gramas. Já nessa primeira semana, comendo mais, o que ela não imaginava. Ela pensava que tinha que comer muito menos para poder perder peso. Só que eu expliquei, poderia ser água, o que ela estava continuando a perder. Mas é bom ela já se atentar a isso, que ela comeu
mais do que ela estava comendo e mesmo assim continuou a perder peso. E aí, ela continua ainda de forma constante e saudável, né? Foi a minha colinha o que eu fui colocando aqui, que nós temos apenas, vai fazer um mês disso aí, e aí todo mês eu procuro perguntar como é que foi, né? Eu pergunto por semana e no final do mês eu peço para a pessoa mesmo escrever e me falar como foi o mês dela. E aí, esse é o emagrecimento certo, de forma constante e saudável. Até porque, como eu falei, emagrecimento é meses. Né? Eu gosto de acreditar que o emagrecimento começa a partir de 3 meses. Se você faz 3 meses certo, você consegue levar adiante. Agora, se você faz um mês e para, você não consegue levar para lugar nenhum. Porque você sempre vai ficar nesse ciclo. Faz um mês, para. Aí faz um mês, para. Não, faz 3 meses. Tenta começar com 3 meses, mesmo que seja o mesmo plano alimentar, o mesmo plano, porque começa a virar uma rotina. Emagrecimento é rotina, não tem para onde sair. Emagrecimento é rotina. Você saber o que você vai comer na próxima refeição é bom para você, porque evita você, meu Deus, o que é que eu vou comer? Eu não sei. Você sabe, ó, próxima refeição, sanduíche natural. Eu vou acordar. Vou comer meus 3 ovos com cuscuz, queijo, um copo de café. No almoço, eu vou comer meu arroz integral, meu feijão, minha salada e minhas 120 gramas de carne ou frango, que seja, e o meu copo de suco. E antes de dormir, eu vou tomar meu iogurte piranola. É isso, é coisa prática. Se você for procurando coisa mirabolante para emagrecer, me desculpe, a chance de você perder a sua de você não chegar no seu objetivo é muito grande. E então, assim, finalizo o vídeo aqui falando que o segredo do emagrecimento não é você passar fome, mas sim ter uma boa estratégia e uma boa constância. Então, pessoal, eu espero que esse relato aqui seja muito bom para vocês. Deixe vocês mais cientes que não precisam comer menos para poder emagrecer e sim comer certo. Valeu? Se você gostou desse vídeo, já dá like aqui, se inscreve, valeu? Bota aqui nos comentários a experiência de vocês, como foi, se vocês já tentaram emagrecer ou se vocês nunca tentaram emagrecer e o porquê. Se curtiu, já se inscreve para poder estar ajudando a gente cada vez mais. Valeu? E até a próxima. Tamo junto.